Abertura do programa, um malhete abatido. Cenas do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro. Imagem de criança desaparecida na lataria de um ônibus. Ilustração da fachada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Imagem aérea do Estádio do Maracanã. 2 homens apertam as mãos ao lado do pé do Cristo Redentor. A imagem se afasta, revelando a cidade ao fundo. Escrito na tela: MP Cidadão. Olá, nesta edição nós vamos exibir mais uma entrevista da nossa série especial. Desta vez vamos falar sobre o CAU Saúde do MPRJ com a promotora de justiça Márcia Lustosa. E não perca uma matéria especial sobre a decisão obtida pelo MPRJ no Superior Tribunal de Justiça, que pode auxiliar nas investigações para a elucidação do caso Marielle e Anderson. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. A convidada de hoje no nosso bloco de entrevistas é a promotora de justiça Márcia Lustosa. Ela que é a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Saúde, o CAU Saúde do MPRJ. Olá, doutora Márcia, muito obrigada pela participação da senhora aqui no nosso MP Cidadão. Boa tarde, Juliana. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Doutora, eu inicio essa entrevista pedindo para a senhora nos explicar, o que é o CAU Saúde, o que ele faz, como é que ele funciona? Bem, a sigla CAU, ela quer dizer Centro de Apoio Operacional. Então, o CAU Saúde, assim como os demais CAUs do MP, é um órgão administrativo, que compõe a estrutura da Procuradoria-Geral de Justiça, ligado à Subprocuradoria de Planejamento e que exerce diversas funções de suporte à atuação funcional. Existe uma resolução do Procurador de Justiça que regulamenta todas as funções dos CAUs, Mas eu gosto muito de destacar 3 funções principais que eu acho que são, assim, realmente são as mais importantes e são aquelas que a gente desempenha com mais frequência no CAU, Então, a primeira delas seria estimular a integração e o intercâmbio entre os órgãos de atuação, ou seja, entre as promotorias de saúde, no caso do CAU Saúde, para que elas, inclusive, persigam a finalidade, a possibilidade de atuação conjunta. Uma outra função muito importante também é a prestar suporte, quando nós somos solicitados, aos órgãos do MP, não só as promotorias de saúde, mas qualquer órgão do MP, na adoção de medidas, para que eles possam adotar suas medidas instrutórias dos seus processos, enfim. Então, a gente, sempre que é solicitado, a gente faz isso. E também a gente interage muito e promove a articulação dos órgãos do MP, principalmente das promotorias de saúde, com os órgãos da administração pública, então com as secretarias de Estado de Saúde, secretaria municipais de saúde também. Geralmente a gente faz articulação com esses órgãos, Então essa também é uma atuação bem importante do CAU. Agora, além dessas 3, a gente também tem outras funções, como representar o PGJ em eventos, junto a órgãos que trabalham a questão da saúde pública. Nós também recebemos diversas ouvidorias, milhares de ouvidorias, todos os CAUs recebem diariamente, e a gente redireciona, faz uma triagem e redireciona para as promotorias com atribuição no estado todo, A gente também presta informações técnico-jurídicas quando algum órgão, alguma promotoria tem alguma dúvida sobre algum tema específico da área da saúde, eles nos demandam. E assim nós vamos exercendo as nossas funções. Doutora, a senhora nos explicou, aí sobre as atribuições do CAU Saúde e sobre as iniciativas do CAU Saúde junto aos promotores de justiça, Tem alguma dessas iniciativas que merecem destaque? Daquelas funções que eu acabei de mencionar, a que a gente tem exercido mais nos últimos tempos é esse apoio incondicional às promotorias em todos os momentos, para que eles possam realizar
reuniões com gestores para a gente fazer articulação com a Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, cobrar dos gestores, né, respostas, porque tem sido muito difícil durante a pandemia, que os gestores, de uma forma geral, respondam os questionamentos que estão sendo feitos por meio de ofícios, e muitos não estão atendendo, não estão tendo agenda, enfim, para comparecer, para prestar esclarecimentos, né, para as promotorias. Então, a gente tem intensificado essa articulação para poder tentar atender de uma maneira mais conjunta a todas as demandas das promotorias, né? Perfeito, doutora. Falamos das iniciativas junto aos promotores de justiça. Agora, falando dos projetos relacionados diretamente aos cidadãos, quais são aqueles que merecem destaque, doutora? Em linhas gerais, eu posso falar de uma iniciativa bem interessante, que é as oficinas de regulação, que a gente já vinha organizando, né, para realizar com os promotores, para que os promotores consigam, nas suas regiões de saúde, melhorar a transparência, né, quanto aos dados da regulação, quanto à questão das filas de espera no SUS, do tempo de espera para que um cidadão seja atendido, tanto para a realização de uma consulta ambulatorial, quanto para uma internação, quanto para a realização de uma cirurgia, uma cirurgia especializada, eletiva, né? Então, a gente acha que a gente tem muito pouca transparência ainda desses dados no estado como um todo, mas principalmente no interior do estado. Então, a gente começou a fazer esse projeto para tentar conscientizar mais os promotores e fomentar esse trabalho nas regiões de saúde, para que os gestores locais tenham uma adesão ao sistema de regulação estadual, disponibilizem seus leitos, seus serviços de saúde pelo sistema de regulação, para que o acesso dos cidadãos aos serviços de saúde seja feito de uma forma mais equânime, mais justa, e que se tenha transparência a esse respeito, né? Então, a gente está retomando esse projeto aos poucos, já estamos começando a agendar novos eventos relacionados a esse projeto, porque a gente acredita muito na regulação e a gente acha que isso pode ter um impacto muito grande para o cidadão, né? A gente também tem algumas iniciativas bem interessantes na área de saúde mental, em parceria com o CAU Cível, com o CAU Idoso e Pessoa com Deficiência, porque a gente acha que isso é uma área em que a gente precisa trabalhar muito ainda, muitas pessoas vulneráveis, né? Muitas pessoas ainda institucionalizadas, internadas, né, em instituições psiquiátricas, muitas situações de violação de direitos humanos. Então, a gente está investindo muito na área de saúde mental também para poder melhorar. E tentar melhorar, né, essa prestação de serviços de saúde. E também gostaria de destacar que agora, em outubro, a gente vai ter um evento sobre a sífilis, né, uma conscientização da população e dos promotores, porque a gente tem assim, uma verdadeira epidemia silenciosa de sífilis, e a gente tem que buscar, junto aos gestores, medidas para que isso possa ser diminuído, né? Para que realmente a gente consiga, de alguma forma, sensibilizar a população e controlar um pouco melhor essa doença. Perfeito, doutora. Agora, sobre a atual gestão, é possível destacar os principais desafios e as maiores conquistas do CAU Saúde durante essa gestão? Olha, sem dúvida nenhuma, o maior desafio que eu já enfrentei na minha carreira, acredito que muitos dos meus colegas e do CAU também, o maior desafio, sem dúvida, é a pandemia em si, né? Nunca ninguém tinha vivido nada parecido com isso. A gente, assim, foram colocadas à prova, né? Todas as nossas habilidades, enfim, começamos a trabalhar em circunstâncias completamente diferentes do que a gente estava acostumado. A gente teve que se reinventar, fazer um trabalho remoto, de tentar ir atrás do gestor, cobrar as ações. Agora, com relação às conquistas do CAU, né? Eu acho que uma das marcas dessa gestão é a questão da atuação intersetorial. Eu acho que a gente tem conseguido conversar muito com os colegas dos outros CAUs e a gente tem conseguido desenvolver projetos em conjunto, né? Tem muitas áreas do MP, áreas de atuação, em que há ali uma linha limítrofe entre as atribuições, né, das promotorias. Então, há determinados temas
que são afetos à área da saúde, mas também são afetos à área civil, tem alguma repercussão, né, na esfera dos direitos individuais e coletivos. Também a gente também tem alguns assuntos em que há essa interseção entre a área da saúde e a área do idoso, pessoa com deficiência. E também durante a pandemia a gente tem trabalhado junto com o CAU Educação, CAU Cidadania, enfim. Então eu acho que a marca é esse trabalho intersetorial. Acho que isso é uma grande conquista e tem feito a gente aprender a trabalhar em conjunto, né? Que é uma coisa importante. Trabalho específico que a gente tem feito durante a pandemia, que são as reuniões que acontecem todas as sextas-feiras com a Secretaria de Estado de Saúde. Desde o início da pandemia, assim, mas desde o início mesmo, assim, 18 de março, talvez, logo que foi editado o primeiro decreto pelo governador, ainda na época no Palácio Guanabara, começaram essas reuniões com a equipe técnica da SES, que até foi um canal que foi criado pela nossa PGJ, a pedido do PGJ, e a gente conseguiu, então, manter contato com essa equipe técnica durante toda a pandemia de uma forma mais direta, né? Sem intermediários e sem precisar ficar oficiando, mandando ofício, enfim. Só que, assim, durante esse tempo todo, houve a mudança de secretário de saúde, já é o terceiro, né? E com isso houve também a mudança da equipe, né? Dos integrantes da equipe técnica lá da SES, e houve muitos momentos tensos, né? Nessa reunião participam também colegas da Defensoria Pública do Estado e colegas do Ministério Público Federal. Então, assim, é um momento muito aguardado durante todas as semanas, né, que a gente tem tido, onde a gente chega, assim, mesmo, todos nós, às vezes, estamos, assim, sedentos de uma informação, porque, muitas vezes, é a única oportunidade que a gente tem de ter um canal mais direto. Isso possibilitou uma grande articulação entre nós e os promotores da saúde da capital, a Defensoria Pública do Estado e o MPF chegaram a fazer várias representações em conjunto, ajuizaram ações civis públicas em conjunto. Então, muitas coisas boas resultaram desse trabalho. Foi bem positivo. Perfeito, doutora Márcia. Bom, infelizmente a nossa entrevista está chegando ao fim, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de agradecer pela sua participação, pela entrevista e pedir que a senhora faça as considerações finais. Olha, eu também queria agradecer muito a oportunidade, porque é muito importante a gente ter a chance, né, de divulgar esse trabalho do CAU Saúde. Muitas vezes o cidadão comum não conhece, né, não tem essa oportunidade de saber o que é o CAU, mas nós nos colocamos à disposição para o cidadão, como eu falei, via ouvidoria ou qualquer outro canal que seja possível nos contactar. E a gente conta muito com a participação do cidadão, porque é através do cidadão que a gente fica sabendo como é que está, né? A gente tem um termômetro de como estão os serviços de saúde no nosso estado, né? Nos nossos municípios. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Não sai daí, voltamos em instantes. Estamos apresentando o MP Cidadão. Voltamos a apresentar MP Cidadão. No final de agosto, a Assessoria de Recursos Constitucionais Criminais do MPRJ obteve junto ao Superior Tribunal de Justiça uma decisão favorável que obriga o Google a fornecer informações que podem levar aos mandantes dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. Para falar sobre a temática, o MP Cidadão entrevistou o assessor-chefe da Arque Criminal, o Procurador de Justiça, Orlando Belém. Confira no quadro Conheça a atuação do MPRJ. Em 26 de agosto, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve junto ao Superior Tribunal de Justiça decisão favorável determinando que a Google Brasil Internet Limitada e a Google LLC disponibilizassem dados telemáticos solicitados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO-MPRJ, para o aprofundamento das investigações sobre os mandantes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes. Responsável pela sustentação oral do MPRJ, o Procurador de Justiça Orlando Belém
assessor-chefe da Assessoria de Recursos Constitucionais Criminais, Arque Criminal do MPRJ, explicou a decisão em entrevista ao MP Cidadão. Confira. Como essa atual vitória nos tribunais superiores muda as investigações do caso? Eu acho que vai ser muito benéfico para o Ministério Público, que no caso da ECO, que está responsável pelo exame da questão no juízo de primeira instância, porque tem uma nova possibilidade investigatória de análise dos dados telemáticos, e com isso ter a possibilidade de verificar se existe realmente algum dado que leve ao mandante. Então, a decisão dada pelo ministro Rogério Schietti, pela terceira sessão do STJ, foi uma decisão muito interessante, e uma decisão que consolida, né, a necessidade de, num mundo digitalizado como o nosso, de que essa investigação ela se faça num plano moderno e como tem sido feito com muito afinco lá pelo GAECO. Então, eu acho que a decisão em si é um avanço esplêndido, a despeito da resistência da Google, que inclusive em relação ao tema já interpôs recurso extraordinário para dar continuidade ao não fornecimento de tais materiais e tenta levar essa questão para o Supremo Tribunal Federal. Mas a decisão do STJ foi excelente e vai viabilizar o GAECO uma nova frente de investigação e não fazer algo que possa restringir a atividade investigatória do Ministério Público. Por que o MPRJ precisa destes dados? Que dados são esses? Como a obtenção deles interfere na investigação do caso? O não fornecimento de tais dados é a perda de uma chance, né? É uma perda de uma chance para quem quer investigar. Imagine você, é uma limitação efetiva da atividade do Ministério Público. Se eu posso ter uma investigação que propicia cruzamento de dados de celulares, de notebook, que foram utilizados por possíveis participantes, por outros participantes, ou por algum mandante em contato com os participantes já reconhecidos, isso daí é um avanço e uma necessidade para o contexto investigatório, né? Não possibilitar isso que é realmente uma restrição, e não se pode ter um Ministério Público atuante, um Ministério Público forte, sem a possibilidade de exercer uma função investigatória. E uma função investigatória, toda ela é baseada num sigilo, num contexto bem definido, e que não encontra nenhuma situação de invasão à sociedade, ou de invasão à individualidade, havendo qualquer contexto de afastamento do direito à intimidade. Então, a importância é a possibilidade de uma nova vertente investigatória e de que essa vertente investigatória seja feita com plenitude, não impedindo que o Ministério Público tenha o seu atuar e a sua função investigatória infirmada. É esse o contexto que está em jogo. O senhor pode nos explicar por que o caso foi para o Tribunal Superior? Este caso ele inicia com um HC perante o Tribunal de Justiça, e este HC que foi impetrado pela Google um mandado de segurança em âmbito criminal, que foi impetrado pela Google, é um MS que quis impedir a busca e apreensão solicitada pelo Ministério Público e a obtenção desses dados telemáticos. Então, este MS não foi acolhido pelo Tribunal de Justiça, pelo exame pelo Tribunal de Justiça, e desta decisão que não acolheu a tese, não acolheu o pedido da Google, eles fizeram uma interposição de recurso, que é o chamado recurso ordinário, que foi para o STJ
por questão de competência definida na Constituição. E no STJ, sendo recurso ordinário, nós apresentamos resposta, contrarrazões para a questão. E essas contrarrazões é uma outra equipe de assistentes da Assessoria de Recursos Constitucionais, composta pelo Procurador de Justiça Antônio José Martins Gabriel, Maurício César Couto, a Ana Paula Rodrigues da Rocha, o promotor de Justiça Guilherme Vogen e recentemente, que veio agregar também contrarrazões, outros promotores de justiça, para o desempenho de tal função. E foi basicamente isto que aconteceu. Foi em resposta a um recurso ordinário interposto pela Google. Qual o teor da decisão? Franqueando ao Ministério Público a possibilidade de dar continuidade à investigação com a seleção e obtenção dos dados telemáticos, tal como requerido, e que a Google se recusa a fornecer, que são esses dados, onde pode ser feito cruzamento dos ID devices, dos IPs, para análise e verificação se existe uma possibilidade de chegarmos à identificação dos mandantes ou de outras pessoas que tenham participado desse crime extremamente odioso, feito contra uma vereadora que promovia a defesa de direitos humanitários. O senhor poderia falar sobre a decisão da não federalização do caso? Eu acho que essa questão é uma questão que deve ser vista sob um prisma do tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, e do segmento de uma jurisprudência já pautada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não federalizar situações que têm um trânsito normal, um desenvolvimento normal no plano do Estado. O fato de você federalizar questões simplesmente é uma situação em que você reconhece a inércia ou você reconhece a total impossibilidade do Estado da Federação em promover a investigação daquela questão. Então, são situações em que se reconhece explicitamente uma falência da atividade investigativa naquele caso concreto, naquele caso específico, porque não se quer investigar ou existe alguma dificuldade operacional no sentido de promover a investigação. Mas o fato é que tais situações elas nunca estiveram presentes no que diz respeito ao caso Marielle ou em outros casos já analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. E a pauta seguida pelo Superior Tribunal de Justiça foi essa, de reconhecer que quando o Estado empreende de maneira adequada toda a atividade investigatória, todo o trâmite investigatório, há uma dedicação dos seus órgãos constituídos, das suas instituições no sentido de promover a investigação, tendo ela sucesso ou não, o fato é que você não pode promover a retirada, a supressão de um processo, de um inquérito da órbita estadual e passar para a órbita federal. Mudar, pelo simples fato de mudar, não é uma opção acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça ele se pauta com muita seriedade em relação ao tema, aliás, em todos os seus casos, mas especificamente no IDC, o IDC não surge como uma situação que possa ser definida como regra. Deslocar a competência não é regra, é exceção. E é uma exceção que só se faz se reconhecida a total inércia, tibieza por parte do órgão estadual, que não aconteceu na situação. Então, o que o STJ fez foi seguir a jurisprudência já consolidada desde o primeiro IDC, que foi o IDC da Dorothy no estado do Pará, a missionária Dorothy, que
que foi assassinada e que se reconheceu que as atividades de investigação foram suficientes, da mesma maneira que aconteceu agora no caso da vereadora Marielle, onde se verificou até mesmo com voto unânime da terceira sessão, e que as atividades tomadas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e toda a investigação efetivada, também pelo MP e pela Polícia Judiciária, foi uma investigação suficiente e está sendo suficiente. O que a decisão da Justiça representa para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro? Basicamente, a questão de nós termos uma autonomia e continuidade no processo de investigação. Isso é muito importante. A hipótese do GAECO ter a possibilidade de ir adiante na investigação, verificar outros dados e, enfim, tentar chegar à responsabilização criminal de quem teria ordenado esse assassinato brutal. Então, basicamente, essa a oportunidade que se dá ao Ministério Público. Como vem sendo o trabalho da Arque Criminal em conjunto com o GAECO? É um trabalho muito proveitoso e que rende frutos à sociedade, porque o GAECO ele encaminha as questões e suas postulações que são levadas até os ministros. Então, não só em caso como o caso Marielle, mas em centenas de casos em que ocorre essa interlocução e que o GAECO solicita uma atenção do Ministério Público e no caso da Assessoria de Recurso Constitucional para o acompanhamento de recursos feitos pela defesa nas questões do GAECO. Então, em diversos casos, recursos interpostos pela defesa, que foram questões levadas pelo GAECO na primeira instância, questões também relacionadas a HCs que são impetrados no STJ ou no STF, que envolvem temas investigados pelo GAECO. Então, essa interlocução ela tem que ser precisa no sentido de ter os dados e fazer a sustentação das teses perante os tribunais superiores. E o MP Cidadão volta no próximo domingo. Se você quiser rever este programa, entre no canal do MPRJ no YouTube. Não deixe de se inscrever, ativar as notificações e assistir aos vídeos do MPRJ. Fique ligado nas nossas redes sociais que estão aparecendo na parte inferior da tela. Interaja com a gente, envie suas dúvidas, críticas, sugestões. O programa também está disponível em podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Nos vemos na semana que vem. Um forte abraço e até mais! Os créditos finais sobem pela tela. Escrito na tela, MP Cidadão.